Amado Jesus, como é bom te servir. Como é bom ser discípulo do teu reino, Pai. Como é bom, Jesus, semear e receber do Senhor tantos benefícios, tantas bênçãos. E nesta noite, mais uma vez, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que somos, por tudo quanto o Senhor tem realizado nesta casa. E no nome de Jesus, nós te pedimos mais uma vez, Senhor, que a tua palavra possa cair numa boa terra, que é a minha vida, na vida dos meus irmãos, e nós possamos, ó Deus, entender o propósito daquilo que o Senhor tem a ministrar no nosso espírito. Nós oramos assim, Espírito Santo, traga revelação, traga, Senhor, clareza através da tua palavra aos teus filhos. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Para você que nos visita nesta noite, nós estamos falando das cartas do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo é chamado o apóstolo dos gentios, o apóstolo da graça, o apóstolo que Deus deu a ele toda a revelação de praticamente todas as cartas do Novo Testamento. E ele foi um homem que se colocou nas mãos de Deus para realizar todos os sonhos e todos os propósitos, todos os projetos de Deus. E ele tem tantos ensinamentos maravilhosos. E hoje a gente vai continuar falando de uma das cartas que eu amo. Aliás, todas as cartas são lindas, são maravilhosas, são ensinamentos para cada um de nós, como discípulos e seguidores de Jesus. Elas nos formatam no modelo que Cristo estabeleceu para você, para mim. E nós precisamos então entender, e aprender com a palavra de Deus. Nós hoje vamos falar então do capítulo 2. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios, no seu celular ou ela fisicamente, que você abra ela aí e deixe no capítulo 2 de Efésios, porque a gente vai conversar sobre algumas coisas que Deus vai nos comunicar para a igreja de Nova Vida em Bangu, de tudo quanto Ele tem para nós nessa carta. O capítulo 2 é um capítulo que fala da graça, do favor imerecido de Deus, da condição de que outrora éramos afastados da graça e da presença de Deus, e através do grande amor de Jesus, nós fomos alcançados pelo Evangelho, pela boa notícia do Evangelho, e através da mensagem reveladora, transformadora da cruz, você e eu fomos salvos. Pela graça, Efésios 2, capítulo 8 e 9, diz assim: pois pela graça de Deus, vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de ter a salvação, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Acabei de ler na versão da linguagem de hoje, E esse texto, ele é o ápice do capítulo 2. Mas Efésios, o capítulo 2, é um dos textos transformadores que falam do significado maior, do plano maior de Deus. A boa notícia, a revelação do Salvador, do Libertador. E ao lermos essas palavras que estão contidas na carta aos Efésios, no capítulo 2, nós percebemos com clareza quem nós éramos antes de sermos alcançados por Jesus. E quem nós nos tornamos, quem nós somos agora. E tudo isso aconteceu
não porque você e eu mereçamos, mas tudo isso aconteceu porque Jesus nos amou primeiro e Ele se deu, se ofertou por cada um de nós naquela cruz, morrendo a morte de toda a humanidade e resgatando-nos através da sua vida. Glória a Deus! Paulo fala então no capítulo 2 da morte que nós estávamos outrora perdidos, sem uma direção, sem uma orientação, sem saber para onde íamos, sem saber o que ia acontecer conosco. Mas quando a revelação do Evangelho veio através do Espírito Santo que estudamos nesta manhã, Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo e nos trouxe a boa nova que Jesus Cristo salva, cura, batiza nas águas, batiza no Espírito Santo e vai voltar para junto com a igreja viver eternamente. Essa é a mensagem simples do Evangelho. Não tem mais o que acrescentar, porque ela é completa. Foi para isso que Jesus morreu. E Paulo fala então para a gente, dessa morte espiritual que você, eu, nós vivíamos, e revela-nos a misericórdia de Deus, o amor de Deus, ao nos salvar, a nos unir a Ele e a nos transformar num povo seu, numa nova criatura em Cristo Jesus. É impossível nós passarmos por esse capítulo sem sermos confrontados pela grandeza do amor de Deus. Essa canção que a Ju acabou de cantar, que Ele nos ama, que Ele tem um amor incondicional, imensurável por você. E esse amor é verdadeiro. Ele olha para você, Ele olha para mim todos os dias e diz, para nós, que nós somos seus filhos, nós somos a sua herança, somos o seu galardão, somos o maior investimento que Ele fez, quando Ele morreu naquela cruz. Então você e eu, nós precisamos a cada dia entender que nós fomos alcançados por esse amor. Foi por amor que Ele se doou por você. Foi por amor que Ele tomou o meu lugar, tomou o seu lugar e deu a sua vida em resgate de cada um de nós. Nós não podemos esquecer disso, esse grande amor de Deus. E nós precisamos agora entender que esse amor, ele nos impulsiona a também falar de Jesus ao nosso semelhante, a declarar com a nossa vida, com tudo que fazemos, que Jesus Cristo nos transformou, que Jesus Cristo nos libertou, que Jesus Cristo é a razão da nossa existência, que Jesus Cristo é tudo para nós, que Jesus Cristo é a solução de todos os conflitos que a gente vê todos os dias nas emissoras de televisão. Jesus é a solução para tudo. E nós temos essa missão de levar esse amor. Essa cidade era uma cidade muito importante, como o Rio de Janeiro é. Ela fica na atual Turquia. E Éfeso era uma cidade como a nossa, cheia de problemas, cheias de coisas bonitas, cheias de grandes negócios. Era uma cidade abençoada. E Paulo chegou nessa cidade e começou a falar do amor de Deus, da graça de Deus. Começou a dizer para aquelas pessoas que Jesus Cristo havia transformado a vida dele, e Jesus Cristo poderia e pode até hoje transformar a vida de qualquer pessoa. Quando Paulo esteve lá, ele teve forte pressão em pregar o Evangelho. Por quê?
Porque o Evangelho, gente, ele vai transformar as pessoas, ele vai libertar as pessoas, ele vai trazer clareza nos olhos, tanto físico quanto espiritual da pessoa. E Paulo recebeu oposição, mas ele também viu o mover de Deus através da sua vida. Porque ele viu muitos se convertendo. E se você não sabia, fica aqui uma dica, né? A gente está estudando as cartas, todas essas cartas estão inseridas no livro de Atos dos Apóstolos. Para você ter uma noção, esse texto de Efésios está inserido ali no contexto de Atos 19. Porque dentro de Atos dos Apóstolos, você vai ver as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Foram 3. E em cada viagem missionária, em cada momento das suas necessidades, das prisões, das situações adversas que veio sobre ele como um missionário, como um pregador da palavra de Deus, aonde Deus o direcionava, ele não deixava de falar que Jesus Cristo tinha transformado a vida dele. E Jesus Cristo era poderoso para transformar a vida de todos aqueles que dessem crédito à mensagem da cruz. E essa deve ser hoje a missão da igreja. Essa é a minha missão. Essa é a sua missão. Eu já disse aqui, vou repetir, Billy Graham disse uma vez em um dos seus sermões, que ninguém vai ter a curiosidade de ler a Bíblia, mas ela poderá e deverá ver a Bíblia através de nós, os filhos de Deus. Então cabe a você, cabe a mim, entendermos que aonde Deus está nos plantando, aonde Deus está nos levando, nos nossos negócios, em tudo quanto estamos fazendo no nosso dia a dia, há um propósito maior, que o nome dele seja glorificado através da minha e da sua vida. Quando você e eu estamos num caixa da padaria, falando com o balconista, pedindo a ele 2 pães francês, né? Quando a gente está ali pedindo uma mortadela, quando a gente está pedindo qualquer coisa, ou falando com alguém em alguma área dos nossos negócios, Deus está sendo revelado através da minha vida, da sua vida, e cabe a nós darmos, né, testemunho, cabe a nós revelarmos que Jesus Cristo tem o poder de transformar as vidas. Efésios destaca então a salvação no capítulo 2. A união máxima da salvação é que não existe mais povos separados, judeus, gentios, não. O objetivo macro de Deus é que nós, como igreja agora, possamos levar o Evangelho a toda e qualquer pessoa, independente da sua classe social, independente da sua cor, independente do seu poder que ele tem aquisitivo, não importa. A nossa missão como igreja é falar que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e nós, como cidadãos desse rei, nós temos agora essa incumbência de dizer para as pessoas: como Ele me transformou, Ele pode transformar a sua vida também. Como Ele está gerindo os meus negócios, como Ele está cuidando da minha saúde, como Ele está cuidando da minha família, como Ele está cuidando de tudo que diz respeito a mim, Ele quer cuidar da sua vida também. Você quer recebê-lo como Senhor e Salvador? Você quer declarar com a sua boca que Ele é o teu Salvador? No capítulo 2, Paulo aprofunda então esse contraste. Ele fala do pecado que está todos os dias batendo a porta, todos os dias está tentando nos oprimir. É tanta notícia ruim, é tanto problema, é tanta insegurança, é tantas coisas que vêm como uma multidão de pressão sobre nós. É agora as crises climáticas, é não sei o que, extratropical, né? É tanta coisa que aparece.
gerando insegurança, gerando medo, gerando transtorno, gerando crises existenciais. Mas Paulo fala para a gente que esse pecado, ele tem uma solução, e a solução está em Jesus, e nós temos essa solução, gente. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. E Paulo fala então que nós agora, com essa nova vida que vive dentro de nós, através do Espírito Santo, que a gente aprendeu, que nos guia nessa manhã, que nos orienta, que nos dá força, que nos dá uma visão macro de tudo, que nos capacita, que nos traz a revelação de Deus. Nós podemos sim, com essa nova vida de Cristo em nós, transformar o nosso bairro, transformar a nossa empresa, transformar a vida dos nossos amigos e também da nossa família. Todos nós, um dia, estávamos mortos. Todos nós estávamos um dia desgarrados. E alguém foi um instrumento de Deus na nossa vida. Alguém nos convidou para vir a uma igreja. Alguém nos deu um folheto. E a gente leu. Se você se sente angustiado, deprimido, doente, sem esperança, carente, oprimido, com vazio espiritual, abatido, infeliz, com crise financeira, eu te pergunto, tem tanta gente assim, sim ou não? Com certeza. E aí essa pessoa, ela vai ler: existe uma solução para a sua vida, que não são os políticos, que não são a troca partidária de centro, de esquerda, de direita. Não, a solução é Jesus. Ele é a solução. E aí essa pessoa vai ler: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Quando uma pessoa, ela ouve isso, com certeza ela vai refletir, ela vai pensar. Mas a gente falou nessa manhã: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Mas na nova aliança nós já fomos enviados pelo Senhor. A igreja recebeu a maior comissão. A maior ordem do Senhor para a igreja foi: fazei discípulos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E essa é a nossa missão, gente. Como alguém falou para mim, eu sei que falou para você também, eu sei que você recebeu essa palavra no seu espírito. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E a partir do momento que você e eu ouvimos essa palavra, nossa vida a cada dia está sendo transformada, todos os dias, para uma pessoa melhor, para um homem e uma mulher mais alinhado com o céu, trazendo o céu para a terra. E como a gente tem essa mensagem, a nossa missão então é levar essa mensagem a todos aqueles que nós conhecemos. Paulo tinha essa preocupação. Ele sabia que todas as pessoas estavam perdidas. Quantas pessoas você está numa fila de um banco, na fila de um mercado, estão lá perdidas, mas você e eu temos a solução. A solução é Jesus. E eu quero motivar você a não se calar, porque olha, a gente fala que a gente quer a volta de Jesus, mas para Jesus voltar a gente precisa povoar o céu na terra. E como eu vou povoar o céu na terra, Marcos? Falando, pregando, sendo uma pessoa que fala desse amor de Deus, com a minha vida, com uma literatura como essa que a gente vai te dar no final do encontro, de quebra-gelo. E você vai dizer para a pessoa: olha, Jesus mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua também. Deixa o Espírito Santo colocar uma palavra no teu coração. Deixa o Espírito Santo usar os teus lábios. Porque se a gente entende que nós somos agora
porta-vozes de uma mensagem que salva, que cura, que liberta. Querido, você não vai nem precisar ficar preocupado, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vai colocar palavras na sua boca. E a gente tem essa missão. Ele mostra, então, o apóstolo está mostrando que foi a graça de Deus que o alcançou. Às vezes a gente pensa, a gente às vezes quer censurar as pessoas. Paulo era como, por exemplo, essas pessoas que muitos dizem assim: esse não tem jeito, esse não tem mais jeito. O homem corria atrás dos crentes, o homem matava os crentes, o homem cabra era ruim, era o apóstolo Paulo. Mas a palavra de Deus diz que ele para Jesus era um vaso escolhido. Você imagina um negócio desse? Os irmãos tinham medo de Paulo, a igreja tinha medo de Paulo, mas Jesus diz: fica tranquilo, esse cara aí, ele não sabe não, ele ainda não sabe, mas ele é um vaso escolhido meu. E o próprio Senhor Jesus tem um encontro com Paulo no caminho de Damasco, quando ele estava indo perseguir e matar crente. Mas a palavra de Deus o alcançou. Então, querido, não tem pessoa difícil para Jesus. Sabe, a gente precisa falar. A gente precisa dizer que Jesus é a solução e deixar as coisas na mão de Deus. Porque quem convence as pessoas é Jesus. Quem salvou você foi Jesus. Foi o Espírito Santo que falou ao teu espírito. E nós agora temos esse alvo. Nós temos essa missão: revelar o plano de Deus para as pessoas, que elas têm uma nova vida em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo nessa epístola, ele começa dizendo do que éramos. Se você começar lendo lá o capítulo 2, não vai dar para a gente ler todo esse texto, mas você pode ler em casa. Ele vai dizer para você, para mim, que nós outroramos estávamos afastados, estávamos sem norte, mas graças a Deus, por amor, Jesus Cristo morreu na cruz e tem o objetivo de salvar a todas as pessoas. Da morte espiritual à vida, é a mensagem de Efésios capítulo 2. Separados estávamos de Deus, hoje temos comunhão com o Criador. Somos filhos amados de Deus. Podemos cantar como a ministração que ouvimos aqui há alguns minutos atrás, que Ele me ama, que eu sou sua herança, que eu sou seu filho, que Ele cuida de mim, que Ele cuida dos meus negócios, que Ele cuida da minha família. Que boa notícia a gente tem para as pessoas, minha gente. E eu quero motivar você a explicar isso para as pessoas, a vivenciar essa experiência. A Bíblia diz que aquele que ganha alma sábio é. E quando você e eu ganhamos uma alma, a Bíblia diz que multidões de pecados são afastados da nossa vida. Olha que coisa boa e gostosa é ganhar vidas para o reino de Deus. E nós temos a maior mensagem, nós temos uma mensagem transformadora. Jesus, o Salvador, o Senhor, aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a solução para a tua vida. Paulo inclui então nessa proposta todas as pessoas. Então não tenha preocupação, pregue a todas as pessoas, leve essa mensagem de vida a qualquer pessoa, de qualquer classe, seja ela o que for. Não se omita em dizer que Jesus transformou você e tem poder para transformar essa vida também. E o Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, quando nós estávamos mesmos mortos nos nossos delitos, Ele vai dar vida a essa pessoa como deu a você.
como deu a mim. E essa é a mensagem de Efésios capítulo 2. Olha o que Paulo diz para a gente no versículo 4. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. O seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos agora em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês e eu somos salvos. Esse é o maior presente que a gente pode dar para a nossa família, minha gente. Esse é o maior presente que a gente pode dar para o nosso chefe. Esse é o maior presente que a gente pode dar para os nossos amigos. Esse é o maior presente, a salvação. Para isso Deus te chamou. Para isso Deus te salvou. Para isso Ele te chamou. E Ele te deu o Espírito agora. Nós aprendemos na manhã de hoje que o Espírito Santo está em nós para nos impulsionar, para que a gente faça tudo quanto Jesus nos ordenou, tudo quanto Jesus nos direcionou a fazer. E nesta noite eu quero ser um motivador na sua vida. Eu quero dizer para você que a vida que você tem hoje, que o prazer que você tem hoje, Jesus quer que você compartilhe esse mesmo prazer com os seus amigos, com as pessoas que você lida todos os dias, que todos os dias chegam para você falando de tantas coisas, e quase sempre não são boas notícias, mas você tem uma boa notícia para dizer. Agora, quando você sair por aquelas portas, você tem a notícia de dizer, por exemplo, para a pessoa que vai te dar vai te conduzir no Uber, você tem a resposta para ele e dizer: olha, eu tenho a solução para a tua vida. Você crê nisso? Eu tenho uma pessoa que mandou eu dizer para você que Jesus quer transformar a sua vida, que Jesus é o caminho para você. Querido, e quando você lançar essa palavra, o Espírito Santo vai pegar a sua palavra, a sua boca, e vai levar essa palavra, e a Bíblia diz que a sua palavra, ela vai à divisão da alma e do Espírito, e é ela quem convence, porque foi ela quem me convenceu, foi ela quem te convenceu, a você hoje está aqui na casa do Pai. E a gente não pode esquecer dessa maior dádiva. E eu quero desafiar você nessa semana a resgatar milhares de pessoas das trevas, a resgatar pessoas que estão perdidas, sem o norte, aonde você vai ter a oportunidade de dizer: eu fui o emissário, eu fui o transmissor dessa boa notícia para essa pessoa. Paulo destaca que fomos então agora ressuscitados. Você já imaginou quem você é hoje? O que o Evangelho transformou você? A morte não tem mais domínio sobre você, sobre mim. Nós já vamos ressuscitar com Cristo. Paulo já profetiza isso em Efésios capítulo 1. E também em Efésios capítulo 2, versículo 6. Ele diz que nós já estamos em Cristo ressuscitado, com o corpo de glória, para viver eternamente com Ele. Ou seja, a morte não tem domínio sobre mim, a morte não tem domínio sobre você, as doenças não têm domínio sobre nós. Nós já temos a promessa que, como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos e reinaremos para sempre com Ele. Que maior! Glória a Deus! Que melhor notícia do que essa, gente? Melhor do que dizer: olha, você tem 1 milhão na sua conta corrente, porque 1 milhão vai embora. Não adianta você ter 1 milhão e não ter saúde, não adianta você ter 1 milhão e não ter paz. Dinheiro não é a solução, mas se você leva essa solução para a pessoa e diz: olha,
a morte não tem mais domínio sobre você quando você recebe Jesus. Olha, as doenças não têm mais domínio sobre você. Você vai reinar em vida com Ele. Você já é eterno com Ele. Olha, a nova vida dEle vai produzir frutos do amor dEle através de você. Isso é ser discípulo de Jesus. E é isso que Paulo nos ensina nessa carta no capítulo 2. Ele explica o propósito, ele mostra para a gente a incomparável riqueza que nós temos, a graça de Deus. Olha o que diz o versículo 7. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro, a imensa grandeza da sua graça, que é nossa, por meio do amor que Ele nos mostrou, por meio de Cristo Jesus. Glória a Deus. Tua e a minha salvação ninguém pode tirar. Ela é sua. Você é um salvo, o céu já é seu. O que você e eu precisamos fazer agora é povoar o céu e levar os nossos amigos para lá, os nossos inimigos para lá, aqueles que nos odeiam para lá, porque lá é a solução de todos. Paulo então resume de uma forma clássica: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um presente de Deus, não vem de nenhum esforço que eu ou você venhamos a fazer, para que a gente não fique envaidecido, sabe? Não, mas é porque Ele nos ama, porque Ele te ama. Ele te ama e continuará te amando. E ele conclui isso dizendo para a gente que nós fomos criados agora, criados em Cristo, para uma nova missão, para uma nova visão. Deus nos preparou então para que a gente agora pregue essa mensagem libertadora, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Jesus é aquele que reconecta o homem a Deus, que Jesus não tem mais diferença de raça, de cor, de pé, de nada. Jesus rompeu com todos os paradigmas. Paulo dirige essa mensagem para a gente hoje, e ele diz: olha, vocês agora estão em Cristo. Vocês agora têm Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Não esqueçam de dizer isso. A cruz mudou a sua história, a cruz mudou a minha história. Olha o que diz o versículo 13 do mesmo capítulo: mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele, pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus em um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, Ele derrubou o muro da inimizade que separava-nos, judeus e não-judeus. Ele acabou com a lei juntamente com seus mandamentos e regulamentos, e de dois povos formou um único povo, a igreja. Você e eu somos o projeto perfeito de Jesus, a igreja. E a Bíblia diz que você e eu temos a solução. Nós temos a palavra da paz, porque Cristo é a nossa paz. Nós temos a palavra de amor, porque Ele nos amou primeiro. Nós temos o fruto dele sendo gerado em nós. Ele anulou toda a legalidade, toda a sentença que havia sobre nós, sobre a humanidade. Cristo veio anunciar a paz. Gente, paz só em Jesus. Não adianta fazer campanha de paz, não adianta andar com a blusa branca da paz, porque a paz nós só teremos e só viveremos ela se nós recebermos Jesus. Então, se a gente quer paz para o nosso bairro, a gente precisa encharcar esse bairro com a mensagem de paz
que é Jesus. Ele declarou em João: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, se a gente quer paz no nosso bairro, a gente precisa falar: olha, Jesus é a paz, Jesus é a paz, Jesus é a solução para você. E deixa o Espírito Santo fazer a obra, gente, porque é Ele quem vai fazer. Você está entendendo isso? Diga amém. Glória a Deus. Agora você e eu temos esse Pai que derramou a sua paz. Nós temos o Espírito do Pai em nós. Nós temos a vida do Pai em nós. E como igreja, nós temos essa missão de dizer às pessoas que Jesus quer transformar a vida delas, como transformou a sua e a minha, e nos transformando numa nova mulher, num novo homem, recriado por Deus, para viver os sonhos e os propósitos de Deus. Finalizando, eu quero dizer para você o que o Efésios hoje fala para mim, e eu quero compartilhar com você. A primeira coisa que eu aprendo ao ler todo esse capítulo 2, é que eu estava morto. Não morto fisicamente, mas espiritualmente. Eu estava desajustado. Mas Deus, pelo seu amor, Ele me ajustou. Ele me transformou. Ele me libertou. Ele me tirou todo aquele jugo e me transformou agora numa pessoa melhor. Não estou ainda pronto, estou no processo, mas estou a cada dia sendo uma pessoa melhor, porque Ele em mim está me transformando de glória em glória, de fé em fé, como você também. Você pode dizer graças a Deus por isso. A segunda coisa é que eu recebi o maior presente da minha vida. Não foi o meu emprego, não foi a minha família, não foi morar num lar que eu comecei ouvindo logo bem jovem sobre Jesus. Não, o maior presente da minha vida foi a minha salvação. E ninguém pode roubar ela de mim. Eu sou salvo pela graça, e eu aguardo a gloriosa vinda do meu Senhor. Porque como em Atos no capítulo 1, Ele deu uma ordem aos discípulos: ficar em Jerusalém, sejam revestidos do poder, comece a minha igreja. E a Bíblia diz no capítulo 1 que Ele começa a entre nuvens desaparecer dos olhos, mas a promessa não termina aí. 2 anjos aparecem depois de Jesus assunto aos céus e diz: olha, não fiquem olhando para cima, porque Ele vai voltar. A salvação me afirma que o meu Redentor vai voltar, e eu estarei, como você também estará, para sempre com Ele. Graças a Deus. E o mais importante, não é pelos meus méritos, não é pelo meu esforço, não é pela minha obra que eu faço, não, mas é pela sua graça e pela fé. Uma outra coisa que eu aprendo é que em Cristo você e eu já vivemos o plano melhor. Romanos capítulo 5, versículo 17 diz que você agora já reina em vida com Jesus. Pois é, isso é fato e verdade, porque você não está mais envolvido na esfera desse mundo que não tem esperança. Você já está vivendo a realidade do reino de Deus. Então em Cristo ressuscitado, você e eu já temos espiritualmente e fisicamente a vitória. Porque se Ele venceu, você já venceu. Se Ele venceu a morte, você também já venceu a morte. Se Ele venceu os problemas, você e eu como igreja também já vencemos tudo. Tudo nós podemos, porque estamos em Cristo. Não vivemos mais sob o domínio do pecado. O pecado não reina mais em nós.
Nós somos governados e guiados, como pregamos nessa manhã em Romanos capítulo 8, pelo Espírito Santo. É Ele quem te guia, é Ele quem fala com você, é Ele quem dá direção para os teus negócios, é Ele quem dá direção para a tua vida, é Ele quem dá direção para o teu casamento, é Ele quem governa e orienta você em tudo. Você tem um GPS, que você não fica à deriva. Você todos os dias coloca lá: Espírito Santo, guia a minha vida. E Ele fala: opa, deixa comigo. E aí Ele vai guiar você nos negócios, no trabalho, no trem, no ônibus, em tudo. Porque Ele vai guiar você, para que você viva com qualidade de vida, com uma vida abundante. Não há mais separação entre os povos. Você e eu somos agora a igreja do Senhor. Você é uma pessoa muito importante para Deus. Ele comprou você com o seu próprio sangue. Então não deixe ninguém afastar você de Jesus, porque Ele te ama hoje, te amará amanhã e continuamente. Viva então a realidade do reino de Deus. A paz verdadeira só vem de Jesus. Em Jesus você tem a resposta para tudo. Então viva dependente de Jesus. Sabe, ande com Jesus. Seja dirigido por Jesus. E você vai ver a sua vida decolando de glória em glória, de fé em fé. Você não vive uma utopia. Você vive um projeto divino. O próprio Deus, na sua eternidade, salvou você, para que você viva a maior história da humanidade, a história da igreja. E você e eu estamos escrevendo a história da igreja. E por último, querido, a gente tem uma facilidade, os músicos, por favor, a gente tem uma facilidade muito grande de esquecer. Pergunto a você: o que você comeu ontem? Tem muita gente que já até esqueceu o que comeu ontem. O que comeu na sexta-feira? E a gente, como cristão, a gente tem muita tendência a esquecer. Por isso que no livro de Lamentações, no capítulo 3, o profeta nos orienta a trazer a memória. Eu nunca me esqueço, gente, porque eu estou aqui. Primeiro, pela minha esposa, que me deu uma direção. Segundo, pelo meu primo, que é pastor da igreja de Maricá. E terceiro, porque o meu bispo viu em nós um chamado. E eu não esqueço de agradecer a Deus todos os dias. Se hoje eu sou o que sou, foi porque alguém viu em mim o que nem eu mesmo enxergava. Gratidão. Aleluia. Gratidão. Eu sou grato por tudo que tenho, pela família que tenho, pelos filhos que tenho, pelas bênçãos que Deus está me concedendo. Tenho paz. Tenho a alegria de ser um salvo em Jesus. Então que você e eu possamos trazer a nossa memória. Nessa manhã eu falei com vocês, quem estava aqui, eu vou repetir para a igreja da noite. A gente tem uma tendência de esquecer muito fácil daquela nossa jornada lá do princípio, daquilo que a gente começou. Quando a gente chegou aqui a primeira vez, quebradão, casamento destruído, desempregado, a vida assim, pensando em desistir. Aí Deus fez o quê? Com a sua graça, começou a agir em você, começou a organizar as coisas. Você tem motivo para trazer a sua memória isso? Eu tenho. E a gente não pode esquecer, gente, porque o inferno vai todos os dias querer apagar aquilo que Deus está construindo. Comece a valorizar as pequenas coisas que Deus está fazendo em você. Comece a celebrar as pequenas conquistas, mas elas são conquistas. Então, não deixe passar, celebre.
Traga a memória. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E que você traga a memória, porque se você está sendo a cada dia abençoado por Deus, tem de repente alguém na sua própria casa, um irmão, um pai, uma sogra. E sogra não, pastor, sogra sim. Sogra é filha de Deus também. Sogro também é filho de Deus. E o amor de Deus é para todos. E nós temos essa missão de levar essa mensagem. Então eu quero concluir dizendo isso para você. Esse capítulo me traz a memória de onde Deus me tirou. Uau! Quem eu era e quem eu sou. Você pode erguer as suas mãos e declarar: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou filho amado. Eu sou a menina dos olhos do Pai. Eu sou o maior projeto de Deus. Esse sou eu. Esse é você. E todas as vezes que a gente profetiza isso com as nossas bocas, todas as vezes que a gente diz isso, a gente está reforçando a nossa identidade de quem a gente é. Isso. E a gente não deve esquecer. E eu quero desafiar você. O Ministério de Evangelismo vai estar lá fora, com esses folhetos aqui novinhos que a gente mandou imprimir. E eu quero motivar você a levar quantos você acha que você pode falar desse amor que transformou a sua vida para as pessoas que você conhece. Quantos amigos você tem, quantas pessoas pegam o mesmo ônibus que você. E você vai orar por esses folhetos e vai falar: Senhor, nenhum deles vão ser jogados no chão, nenhum deles vão ser jogados na lixeira, porque isso aqui é a tua palavra, Senhor. E eu creio que quando eu der esse folheto aqui, que é a tua palavra, aquele cidadão angustiado, aquela pessoa deprimida, vai ler aqui que Jesus é a solução, e ela vai se render a ti. E assim você vai estar levando a boa mensagem de vida e de salvação para todos aqueles que precisam. Você pode ficar de pé. Eu quero orar com você. Antes de orar com você, eu quero perguntar se há entre nós alguém que não conhecia esse Jesus. E talvez você hoje está ouvindo e está vendo: caramba, Jesus é tudo isso. Ele é e muito mais. E você veio a essa casa e você quer recebê-lo como Senhor e Salvador. Você quer fazer uma aliança com Ele. Você quer que seu nome agora seja escrito no livro da vida. Se você não sabia, tem um livro chamado Livro da Vida, onde todos os salvos estão com o nome lá relatado, escrito pelo próprio dedo de Deus. Se você está entre nós, se você está aí na internet e você quer receber a Jesus, eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração e a fazer uma oração comigo. Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero esse Jesus para a minha vida. Eu quero essa transformação na minha vida. Eu quero ser essa pessoa recriada. Eu quero receber essa transformação na minha vida. Nesta noite eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Nunca mais te abandonarei, nunca mais te deixarei. Povoarei o céu através da minha vida, da minha existência, porque creio que a minha vida hoje está sendo mudada. Toda a minha vida está sendo transformada.
E se você fez essa oração, eu quero declarar e dizer para você: teu nome a partir de agora está escrito no livro da vida. Você agora é um filho amado de Deus. Nenhuma condenação há mais sobre você. E o que você tem que fazer? Seguir e caminhar com Jesus a cada dia, um dia de cada vez, dando a cada dia os seus passos de fé. Essa casa vai estar aqui para te ajudar. Todos os encontros a gente vai estar aqui para dizer: ó, vamos junto. Não estamos aqui para te condenar, não estamos aqui para te criticar. Estamos aqui para dizer: estamos juntos, caminhando em direção ao alvo. E o alvo é Jesus. E eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração. Você que já tem Jesus, você que já foi impactado, você que está aqui conosco nessa caminhada, nessa jornada. Eu quero motivar você, eu quero profetizar uma unção nova de evangelista sobre você, porque essa missão não é apenas do Andrezinho, do grupo de missões da igreja, ela é uma missão minha, nossa, sua. Pai, no nome de Jesus, aqui estão os meus irmãos. Que essa sede, essa fome em povoar o céu seja colocada no espírito do meu irmão. Que ao sair por aquelas portas, ele possa pegar esse quebra-gelo que é esse folheto, Senhor, e através dessa mensagem libertadora chamada Jesus, ela possa, ó Deus, povoar o céu nesta vida, enquanto ele estiver caminhando, que ele possa se tornar, Senhor, como o apóstolo Paulo, um pregador, uma pregadora adaptadora, que é Jesus. Capacita-nos, Senhor, com essa ação. Derrama sobre nós esse amor, derrama sobre nós, Senhor, essa sede de povoar o céu. Derrama sobre nós, Senhor, o primeiro amor que nos impulsionou, Senhor, a largar tudo por Ti. Que esse amor não morra no coração do meu irmão, nem desta igreja, mas que ele seja avivado pelo Espírito Santo. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Você pode dar um lindo aplauso ao Senhor.